Uma outra vantagem que a observação controlada tem em relação à observação naturalista é que se consegue observar o comportamento de várias espécies simultaneamente, facilitando tanto comparações entre uma espécie e outra, o comportamento de uma espécie e outra, como também generalizações, se o comportamento for similar entre as espécies estudadas. E o risco da observação controlada é que se pode induzir a formulação de algumas questões que são biologicamente irrelevantes para um animal que está num ambiente totalmente artificial. Ou seja, às vezes se pode induzir, se chegar à conclusão de um determinado comportamento que seria importante para aquela espécie, mas que na natureza esse comportamento é irrelevante, esse comportamento não tem importância nenhuma para a manutenção dessa espécie como um todo. Então esse é o risco que a observação controlada tem. Então o controle que se realiza em cima desse estudo, ele tem que ser muito cuidadoso para evitar que se tenha, que se induza um estudo que não vai ter importância nenhuma no comportamento, na manutenção dessa espécie. O etograma, ele é o objetivo final da observação, seja ela uma observação naturalista, seja ela controlada. É um inventário dos comportamentos da espécie. Esses comportamentos eles são descritos de uma forma detalhada e são organizados em categorias. O instinto, o aprendizado, o comportamento agressivo, territorial, reprodutivo, social, de defesa. Então, se faz categoriza esses comportamentos, se faz uma análise detalhada e esse etograma ele vai ficar disponível para que outros pesquisadores possam utilizar esse etograma, esse estudo, para as suas próximas análises. Ele vai colocar esse repertório de comportamento de uma forma organizada, permitindo que outros pesquisadores entendam como que cada comportamento desses vai ajudar o animal na sua sobrevivência, no seu acasalamento, na sua alimentação. Eles também são um instrumento valioso para ajudar os cientistas para analisar a evolução do comportamento, não é? Baseado num etograma que foi feito anos atrás, com um determinado comportamento de uma determinada espécie, o pesquisador, algum tempo depois, ele pode repetir esse estudo, obtendo resultados diferentes que vão caracterizar uma evolução desse comportamento, uma evolução do comportamento dessa espécie, se adaptando a alguma mudança do ambiente ou alguma mudança que leve a essa evolução. Existem duas formas de se descrever o comportamento e elaborar um etograma: a descrição estrutural e a descrição significativa. A descrição estrutural ela vai detalhar a aparência e a forma física desse comportamento, em relação à postura, a movimento, a sons emitidos. Na descrição significativa, vai relatar o significado desse comportamento, o que esse comportamento significa para a manutenção da espécie, para a evolução da espécie, o relacionamento desse animal, desse sujeito, sobre o ambiente e sobre os outros organismos. Um exemplo para explicar o que seria uma descrição estrutural de uma descrição significativa seria o aperto de mãos. Na descrição estrutural do aperto de mãos, a gente descreveria um aperto de mão como uma pessoa levando a mão a outra pessoa, promovendo um aperto, fechando a mão na mão da outra pessoa, promovendo uma compressão da mão da outra pessoa. Essa seria a descrição estrutural de um aperto de mão. A descrição significativa relataria que o aperto de mãos nada mais é do que uma manifestação de amizade, uma manifestação de um encontro de duas pessoas que estão interagindo. Ficou claro? Qualquer coisa a gente discute no ambiente sala de aula, no WhatsApp. Vocês podem ter liberdade de questionar qualquer coisa. A gente está sempre à disposição.
Em 63, o Nico Tinbergen, ele propôs que, primeiramente, se deve observar e descrever o comportamento, caracterizando o repertório comportamental ou o etograma. Depois disso, uma análise completa do comportamento deve ser feita com base em 4 questões, em 4 análises que ele descreve. Essas questões são causal, ontogenética, filogenética e funcional. A análise causal seria o que causa o comportamento. Ela seria feita estabelecendo-se uma relação entre um determinado comportamento e uma condição antecedente, ou seja, alguma condição anterior ao desenvolvimento desse comportamento que levou o animal a estabelecer esse comportamento. Então, o que causa esse comportamento? Seria a análise causal. Então, nessa análise causal, ele estuda os estímulos externos que foram responsáveis por esse comportamento e pelos mecanismos motivacionais internos do animal, o que estimulou os mecanismos motivacionais internos, quais foram os mecanismos motivacionais internos que foram estimulados para levar a esse comportamento. Na análise ontogenética, se avalia como que esse comportamento se desenvolve. Então, isso aí vai levar em conta a relação do comportamento com o tempo. Nesse caso, se volta o interesse para um processo de diferenciação e de integração dos padrões de comportamento no curso do desenvolvimento de um indivíduo, normalmente jovem. Ou seja, em que ponto esse comportamento está se desenvolvendo e de que forma ele vai se desenvolvendo no indivíduo jovem. Normalmente no indivíduo jovem, ou seja, o que leva, de que forma vai chegar esse comportamento, quais são as alterações que vão acontecendo no comportamento animal para que ele chegue no comportamento final, na característica final de comportamento. Essa seria a análise ontogenética. Na análise filogenética, se avalia como que esse comportamento evoluiu. Então vai estudar a história do comportamento no curso da evolução da espécie. Aqui, no caso, é da espécie. Na ontogenética, é no indivíduo. Aqui é na espécie. E a análise funcional, que é o que esse comportamento vai afetar na aptidão desse indivíduo. O que esse comportamento que está sendo estudado vai e de que forma ele vai afetar a aptidão desse indivíduo para alguma função. Então é a relação de um determinado comportamento a mudanças que vão ocorrer no ambiente que circulam esse animal ou dentro do próprio indivíduo. Essas são as 4 questões que o Nico Tinbergen desenvolveu. E quais são os sinais que vão desencadear um comportamento? Como a gente viu no início, o comportamento ele é uma resposta a um sinal interno ou externo ou uma conjunção de sinais internos e externos. Os animais, através do comportamento, eles vão agir sobre as informações que eles recebem, visando favorecer a sua sobrevivência e o seu sucesso reprodutivo, como a gente já viu. Então a gente vai ver agora os tipos de sinalização que podem desencadear um comportamento. Eles podem ser sinais externos, ou seja, que vêm do ambiente. Eles podem ser sinais internos, que vêm de dentro do próprio indivíduo, ou sinais mistos, externos e internos. Exemplos de sinais externos. A hibernação. Na hibernação, o animal vai se proteger, vai entrar numa toca, num buraco, em algum lugar. Ele vai diminuir o metabolismo dele e vai entrar num estado de inatividade. Normalmente durante o inverno, para conservar os recursos, enquanto as condições climáticas são tão rigorosas que impedem esse animal, inclusive, de se alimentar. Nos países do hemisfério norte, onde o frio é muito intenso, é muito comum os animais hibernarem, porque com o acúmulo de neve no ambiente,
eles não conseguem buscar alimento. Sejam animais herbívoros ou carnívoros, eles têm dificuldade de buscar o alimento. Então eles buscam a hibernação para baixar a taxa metabólica e não ter necessidade de buscar o alimento. Isso é um sinal externo, ou seja, a mudança climática leva o animal a tomar esse comportamento, a ter esse comportamento de hibernação. Um outro exemplo é a estivação, que é o contrário da hibernação. Ela vai ocorrer nos meses de verão. Ocorre em alguns animais do deserto. Eles entram em estivação em função de também condições do clima, nesse caso a seca, que impedem ou dificultam a busca pelo alimento. Então o animal entra em estivação para passar por essa fase de escassez de alimento e poder sobreviver. Um outro sinal externo, que ocorre principalmente com as aves, é a migração. Então os animais, quando eles sentem uma alteração ambiental que desfavorece a busca pelo alimento, as condições de reprodução, eles migram, eles saem de um lugar e vão para outro que tenha as condições climáticas que favoreçam a sobrevivência da espécie. Também é um sinal externo que desencadeia o comportamento, certo? Em relação a sinais internos, a gente vê com muita frequência aqueles comportamentos que ocorrem através de um ritmo circadiano, que são desencadeados pelo relógio biológico do animal. Então, isso ocorre diariamente naquele animal. Então, eles costumam acordar, sair do descanso e tornar-se ativos, normalmente sempre no mesmo horário, todos os dias do ano. Nos seres humanos, a gente pode citar como exemplo de um sinal interno os efeitos do jet lag. O que é jet lag? Jet lag são aqueles efeitos que a gente sente quando a gente se desloca de uma forma muito rápida, normalmente de avião, de um local para o outro. Quem sai, por exemplo, daqui do hemisfério sul para o hemisfério norte, vai passar uma alteração no organismo em função da mudança do fuso horário. E o organismo da gente sente essa alteração. Então, isso é o efeito do jet lag. É a adaptação que o organismo vai ter que passar para superar essa mudança no fuso horário. Quem viajou já para outros continentes sabe que isso realmente causa uma alteração no nosso organismo muito importante. Quanto mais longe a gente vai, maiores são esses efeitos. A pessoa fica acordada durante a noite e sente sono de manhã. E existem os sinais mistos, que envolvem sinais internos e externos. Na maioria das vezes, isso são os comportamentos de acasalamento, que eles podem ser acionados quando tem um estado hormonal no animal, que seria um sinal interno, e quando se vê um membro do sexo oposto, que seria um sinal externo. Uma das espécies que a gente tem essa característica são os felinos. Os felinos, muitas vezes, a presença de um gato macho desencadeia o início do cio de uma fêmea que não estava entrando em cio porque não tinha a presença do macho. Tá? Então, isso é um exemplo de sinais mistos, certo?